Bom dia, meus queridos. Vou falar um pouco de Adão. Quando começou tudo, Adão estava no paraíso. E Deus falou para Adão que ele poderia fazer tudo e poderia comer tudo. Só limitou para que não comesse da árvore do fruto proibido. Adão, Deus não proibiu ele de comer desse fruto. Apenas ordenou que ele não comesse. E o inimigo tentou Adão através de Eva. Porém, Eva não obrigou Adão a comer. Ela apenas falou: come, Adão. Assim como Deus falou: não come, Adão. O responsável pelas escolhas somos nós. Adão escolheu a comer. Ele pegou com as suas mãos e comeu. Ninguém o obrigou. Assim como Deus não obrigou ele a não comer, o inimigo também não obrigou ele a comer. Ele fez porque quis. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes. Então, quando Deus chegou, falou: Adão, onde estás, meu filho? Adão estava escondido. E ele foi e falou para Deus. Aí falou assim: Adão, você comeu do fruto proibido? Ele falou: não comi. Foi essa mulher que você me deu que me deu. Ele tentou transferir a culpa dele para a mulher. Ela teve a parcela de culpa? Sim, mas ela não obrigou ele, ela apenas sugeriu. Então, o Deus que a gente serve, ele pode perdoar tudo e qualquer pecado. Vou colocar um exemplo aqui: Pedro e Judas. Quando Pedro negou Jesus Cristo, 3 vezes ele se arrependeu, ficou triste, arrasado, foi aos pés de Jesus Cristo, pediu perdão. Jesus pegou no ombro dele e disse: você será a pedra da minha igreja, e foi perdoado. Judas escolheu a morte, mas não pediu perdão. Da mesma forma que Adão não pediu perdão, tentou transferir a culpa dele para outra pessoa. Às vezes, algumas coisas acontecem nas nossas vidas, a gente quer justificar. Quer falar que foi porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, que a culpa é de fulano e a culpa é de ciclano, e nunca reconhecemos que a culpa é nossa. Pois somos nós que escolhemos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Então, a partir do momento que você reconhece que você errou, que você quer consertar, se arrepende e pede perdão a Deus, você já começou a andar para frente. Deus, ele vai te perdoar, Deus, ele vai te ajudar. E nesse processo de perdão, você evolui, porque você aprende o que você precisa fazer para reparar aquele erro, para você ser melhor. Não ficar se lamentando pelo que foi feito. Errar é humano, todos erramos, faz parte do processo da vida. Mas precisamos aprender com os erros e reconhecê-los primeiramente. Que a culpa é nossa, que nós escolhemos aquilo que desejamos. As pessoas podem nos influenciar, podem tentar nos oferecer as coisas, mas você aceita se você quiser. Quando Deus colocou a árvore, o que Deus quis dizer para Adão? Um exemplo: se existir só uma mulher nesse mundo e eu namoro com ela, tem como eu provar que eu sou fiel a ela existindo apenas uma mulher? Não, porque só existe ela. Agora, se existir 1 milhão de mulheres e eu fico apenas com uma, eu provo para ela que eu sou fiel a ela. A mesma forma Deus colocou a árvore para que Adão provasse a sua fidelidade, para que Adão fosse obediente. Deus colocou aquela árvore dizendo: Adão, eu quero que você viva comigo, mas aqui na minha casa, Adão, aqui tem regra, aqui as coisas têm que ser certas, aqui você tem que obedecer, porque bênçãos vêm com obediência. Então, a partir do momento que Adão desobedece, que desrespeita as regras de Deus, e olha que Adão poderia fazer tudo, só não poderia comer do fruto proibido, porque ali era a forma que Deus colocou para Adão provar que Adão seria fiel a ele, mas Adão preferiu não ser fiel. Porém, Deus, na sua magnitude, quando ele expulsa Adão do Éden, ele não expulsa Adão com a intenção de puni-lo. Muitos acham que é uma punição para Adão pelo seu pecado. Foi uma punição entre aspas. Por quê? Deus, a todo tempo, já tenta nos reconciliar com ele. Deus quer nos resgatar, quer nos salvar. Deus pagou um alto preço por nós. Então, quando ele expulsa Adão, ele fala: a partir de hoje você viverá do suor do seu rosto, comerás do pó da terra. Falou para a serpente, perdão. Você viverá do suor do seu rosto a partir de hoje. Então,
Quando Deus fala que Adão vai viver do suor do rosto dele, significa que se ele fosse ser fiel a Deus, se ele fosse fazer as coisas certas, ele teria uma segunda chance de viver com Deus novamente. Deus ele tira Adão do Éden, mas na intenção de resgatá-lo, para que ele pudesse voltar a viver com Deus novamente. Uma segunda oportunidade para Adão, pelo pecado, porque Deus não complacenta com o pecado, ele não vive junto com o pecado. Então ele precisava que Adão fizesse as suas outras escolhas, que ele tivesse uma vida correta e que no final do corpo físico dele ele voltasse a viver com Deus de acordo com as escolhas. Você determina as suas escolhas e o que você deseja fazer. Deus fala na Bíblia, existe o bem, existe o mal. Eu sugiro que escolha o bem. Às vezes acontecem coisas ruins e as pessoas querem pôr a culpa em Deus. Porém, temos que entender que Deus permite que o mal exista para que você seja livre, para que você possa escolher. Pois se existisse só o bem, você serviria apenas o bem. Como existe o bem e o mal, se existisse só o mal, você serviria só o mal. Então existem os dois. Quem escolhe é você. Quem vai determinar quem você vai servir, quem você vai seguir, é você. Deus permite que as coisas aconteçam para você poder ser livre, para você poder escolher estar com Deus ou não estar com Deus. Todos nós perdemos a nossa eternidade física, mas a nossa eternidade espiritual continua. Deus não nos fez para sermos destruídos, nós somos eternos. Só vai mudar se depois que seu corpo físico acabar, se você vai viver sua eternidade com Deus ou se você vai viver sua eternidade com o diabo. Essa é a diferença, mas o seu espírito ele é indestrutível. Deus não te fez para ser destruído. Escolha bem, meu querido, se reconcilia com Deus, ora, se ajoelha, vá para os caminhos do Senhor. Se você errou, não tem problema, peça perdão, comece a corrigir os defeitos. Deus ele está no controle, sabe de todas as coisas. Que Deus os abençoe, guarde, protege e ilumine em nome de Jesus Cristo.